Então, nós vamos dar início, os irmãos que já estão aqui, e vamos prosseguir, que eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para a igreja do Senhor, para as nossas famílias, nesse dia. E como o nosso tema é famílias edificadas na palavra, hoje nós estamos aqui como família, na direção desse culto, eu, minha esposa, meus 2 filhos, o Arthur Galan, o Andrei Galan, uma família que Deus tem cuidado, uma família que Deus tem propósito e tem feito grandes coisas em nossa vida, no meio da nossa família, onde nós estamos orando e nas nossas orações nós estávamos relembrando coisas que Deus fez a gente passar durante essa caminhada, quando nós estávamos fazendo missões em outros locais, lembrando o crescimento dos meninos dentro dessa caminhada, né? E tudo porque o Senhor nos desafiou, tudo porque o Senhor nos chamou para fazer a sua vontade. Então nós estamos aqui para também agradecer a Deus, por Deus nos dar esse privilégio de ser uma família que busca cada dia andar dentro dos ensinamentos, dentro daquilo que é a vontade de Deus. Buscamos cada dia ser essa família edificada na palavra de Deus. Amém? E para nós darmos início, dentro desse tema, hoje nós escolhemos um texto que vai falar justamente sobre uma família, que era uma família que tinha os ensinamentos de Deus como base, né? Como base no seu lar, dentro do seio da sua família, e nós vamos compartilhar sobre essa família agora na nossa leitura de abertura. Mas antes disso eu queria orar com os irmãos. Queria convidar os irmãos a nós curvarmos as nossas cabeças, a nos voltarmos agora totalmente aos céus, a Deus, entregando as nossas vidas, reconsagrando as nossas vidas no altar do Senhor, para que o Senhor venha ministrar os nossos corações durante toda a programação desse dia. Amém? Pai Santo, nós queremos te agradecer por mais um momento que nós temos como família, como servos do Senhor também, de estarmos na tua casa, para bendizer o teu nome, para glorificar o teu santo nome. Estamos aqui, Deus, com os nossos corações abertos, que os nossos corações sejam como terra fértil, como terra boa, para que a tua palavra possa penetrar e possa gerar frutos, Deus, frutos de arrependimento, frutos, Deus, na qual nós venhamos glorificar o teu nome através desses frutos, Deus. Toma conta das nossas vidas. Traga os teus servos que ainda, Deus, estão a caminho daqui, aqueles que talvez estejam desanimados ou sem vontade, que o Senhor possa mover agora os seus corações através do teu Santo Espírito, Deus, para que eles possam vir aqui, Deus, e provar daquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite, Deus. Obrigado, meu Pai. Nós reconsagramos a nossa família, a nossa vida, a nossa casa em tuas mãos, porque nós dependemos do Senhor. Reconsagramos, Pai, as famílias dessa igreja diante do teu altar, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria convidar os amados a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis. Gênesis 6. No início ali de tudo havia uma grande corrupção da humanidade, uma grande entrega à maldade,
à prostituição e a várias outras coisas que desagradou a Deus. Desagradava o coração de Deus e isso moveu o coração de Deus, trouxe uma tristeza tão grande no coração de Deus, a ponto de ele sentir o desejo de consumir toda aquela geração, toda aquela humanidade. Mas ali havia uma família edificada nos ensinamentos do Senhor. E por isso nós queremos compartilhar um pouco dessa família. Amém, amados? Então, Gênesis 6, são alguns versículos, e Gênesis 6, 8 e 9 diz assim: Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No 7:1 fala: O Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Nove, 8 e 9. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com os descendentes de vocês. Então nós podemos ver aqui nesses relatos, em meio àquela humanidade que estava vivendo totalmente o contrário de Deus, por falta de conhecimento, por falta de intimidade, de relacionamento com Deus. Deus ali encontrou uma família que estava edificada nos seus ensinamentos, na sua palavra, que era a família de Noé. Por isso ali o Senhor, como diz aqui no texto, o Senhor achou graças no meio daquela família ali. E por isso ali se compadeceu, porque foi através daquela família que foi levantado toda uma geração, um povo escolhido por Deus. E o Senhor, aqui nesses textos, Ele tem promessas para a família que vive edificada na palavra, para a família que tem os seus fundamentos na palavra de Deus. Aqui o Senhor diz que Ele estabelece a sua aliança com a família que é edificada na palavra de Deus. O Senhor, Ele também cumpre a sua fidelidade com a família que é edificada na palavra de Deus. E também o Senhor cuida da família que tem o seu fundamento, que tem a sua base como a palavra de Deus. Então, o nosso tema, ele está bem apropriado dentro dessa família. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Esse tem que ser o desejo das nossas famílias, da família IBM, de ser uma família edificada na palavra de Deus. Porque é ela que vai trazer, é ela que vai gerar toda essa transformação, ela que vai gerar esse relacionamento, essa comunhão, essa vontade cada dia de nós estarmos próximos de Deus e fazer a sua vontade. Amém? Então que nós possamos cada dia buscar no seio das nossas famílias essa edificação através da palavra de Deus. Onde nós estarmos no nosso momento de oração em família, e como eu já compartilhei alguma coisa, a minha esposa, ela disse assim:
aqui na igreja nós temos um encontro de casais e tem uma teoria. A teoria é que os casais, eles se apresentam e sempre na apresentação eles se dão um beijo e diz, olha, que esse casal ele permaneça para sempre unido, né? E minha esposa, ela disse, olha, nós vamos montar uma teoria aqui em casa também. Todo dia de manhã, todo dia, nós vamos beijar um ao outro. Vamos dar um abraço e vamos beijar. E eu estava pensando, são coisas tão simples, mas coisas tão fortes, coisas que marcam, e nós temos perdido isso. No começo ficou até aquela coisa, aquela dificuldade, aí Jane disse, rapaz, é pai e filho, que negócio é isso que vocês não querem? É por isso que hoje em dia os meninos vão crescendo, eles não têm mais aquela vontade, aquele prazer de tomar bênção, de dizer bênção, pai. Porque a gente vai perdendo essas coisas tão simples, mas coisas que são tão fortes. E o beijo é esse relacionamento de amor, de carinho. Isso tem que prevalecer, tem que permanecer no meio das nossas famílias. Amém? Então a gente está buscando para que isso seja algo constante. Então de manhã os meninos, aí vai devagarzinho, vai encostando, dá aquele beijo, até esse negócio ir amadurecendo. Mas é bom demais. Amém? Então vamos nesse mesmo espírito, nessa mesma alegria, nessa mesma comunhão, louvar ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu para sermos famílias edificadas na sua palavra. Amém? Ontem também nós aprendemos sobre duas coisas, mas eu queria citar duas coisas bem interessantes. Uma família edificada na palavra de Deus, ela é referência. Ela é referência onde ela está. E outra coisa que aprendi ontem, que uma família edificada na palavra, ela não desiste dos seus sonhos. E ontem nós podemos ver isso na história ali de Eucana e Ana. Uma coisa interessante que aquela família fazia ali era sempre buscar ao Senhor. E a palavra diz, lá no capítulo 1, no verso 3, que todos os anos aquela família ali, ela saía para ir prestar sacrifício ao Senhor, para ir adorar ao Senhor no templo, para buscar ao Senhor, para orar como família edificada na palavra. E agora nós vamos fazer um momento. Minha esposa aqui vai dizer como é que vai ser esse momento. Amém. Eu tenho aprendido também que uma família edificada, ela tem que ter um coração grato a Deus. Agradecer a Deus acima de todas as coisas. Nem sempre a oração que nós fazemos vai ter o sim que queremos, né? Mas, com certeza, Deus sabe de todas as coisas e é o melhor de Deus. Deus sempre vai ter o melhor para os seus filhos, para os seus amados, né? Deus sempre vai ter o melhor. E a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, nós temos que agradecer sempre, independente do que esteja acontecendo, mesmo que seja um momento de adversidade ou um momento difícil que estamos passando, mas nós temos que ter um coração grato sempre a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E naqueles momentos de ansiedade que, por algum motivo, algum de nós possa passar, nós temos que trazer, a palavra de Deus fala, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Então, nós temos que agradecer sempre e lembrar das coisas que Deus já fez.
Com certeza, a todo momento Deus tem nos abençoado. Às vezes pode até passar, a gente é abençoado, depois a gente se esquece daquilo, né? Se esquece daquele momento. Não, mas que nós possamos manter sempre o coração grato e lembrar as bênçãos que o Senhor já fez e que Ele continua fazendo. Tem até um cântico do cantor cristão que fala assim: quantas bênçãos são, recebidas da divina unção, uma a uma, contas de uma vez, há de ser surpreso quantos Deus já fez. Ou seja, para a gente contar, para a gente trazer à memória quantas bênçãos Deus já fez na sua vida, né? Quantas bênçãos Deus já fez na sua família. Então, a gente se lembrar. Então, o momento que, por acaso, alguém estiver passando de dificuldade, vai ser pequeno ali diante de tantas bênçãos, tantas maravilhas que Deus já fez na vida de cada um de nós. Amém? Então, que a gente possa ter esse coração grato. Nesse momento, a gente vai se reunir em família, tá? Vamos nos reunir em família, vamos estar orando pela nossa família, vamos orar pelas famílias, pelos nossos familiares que ainda não conheceram a Cristo, ou então que estão afastados. Algum irmão que não tem um familiar aqui, mas possa se ajuntar com uma família, porque na verdade nós somos todos da mesma família, né? Então, vamos estar orando pelas nossas famílias, vamos orar para que Deus faça presente no coração de cada um, que cada um possa sentir a presença de Deus constantemente na sua vida e que haja salvação para aqueles que ainda estão afastados, né? Amém? Vamos ter esse momento de oração. Em nome de Jesus. Porque o Senhor tem, Deus, colocado esse desejo em nosso coração como igreja, como família do Senhor, em estarmos cada dia buscando, Pai, o conhecimento, a edificação da Tua palavra sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor continue a cuidar das famílias desta igreja, meu Pai, trazendo libertação àqueles, Pai, que ainda não Te aceitaram, os familiares, esposo ou esposas dos Teus servos, Deus, filhos dos Teus servos que ainda não aceitaram, parentes, meu Pai, que ainda não aceitaram, que o Senhor possa trazer libertação, Pai. Que o Senhor esteja também curando aqueles que estejam enfermos, Deus, e trazendo a restauração por completa, meu Pai Santo. Obrigado, Pai, porque nós fazemos parte, temos o privilégio de fazer parte da Tua família, Pai. Muito obrigado. Continue conosco no decorrer desse dia. Ministra o nosso coração. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui o pastor Roberval, né? Que vai trazer o recado do Senhor, esse primeiro momento. Durante todo esse trabalho, durante todo o decorrer da nossa programação. Vou fazer uma oração aqui com o pastor. Então, nesse momento, ore aí também, peça que Deus fale ao seu coração, que Deus possa usar o servo do Senhor para ministrar ao coração da igreja. Amém? Pai Santo, nesse momento, meu Pai, nós queremos entregar o Teu servo em Tuas mãos. Eu creio que ele já fez isso, já se colocou à sua disposição, Pai. Mas nós queremos, mais uma vez, clamar e rogar a Ti, para que o Teu Santo Espírito possa tomar conta do Teu servo e ministrar e usar a sua boca, a sua voz, o seu coração. Tudo o que ele precisa, Deus, para trazer o recado do Senhor para as nossas vidas nessa noite, Pai. Usa o Teu servo da melhor forma, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, queridos. Que Deus esteja abençoando você, sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Obrigado, minha irmã. Muito bem. Eu mandei para o pastor Edivaldo um arquivo de PDF, que é o estudo dessa noite, dessa tarde e dessa noite, os dois, tanto estão num só arquivo. Então você vai poder acompanhar, né?
ele está bem extenso, mas a gente não vai usá-lo todo mas você já fica como um estudo para você. Eu acho que são 17 páginas. Então, você vai poder ter bastante tempo para estudar, para ler a respeito desse tema, que é a unidade como base do lar, certo? Como um lar precisa estar unido, ter unidade, ok? Então, o Edivaldo vai botar aí no grupo da igreja, e você pode acessar e pode também acompanhar. Inclusive, aí os textos bíblicos também estão no estudo. Então, você pode acompanhar pelo celular, se você quiser, com a tradução que nós estamos usando aqui. Amém? Nosso tema é a unidade como base do lar. E eu quis trabalhar isso em partes, como serão 2 momentos. E aí eu não sei, nós estamos já... Esse seria o horário que tinha que terminar, né? Se esse é o horário que tinha que terminar, a gente está começando. Que horário que eu termino, Edivaldo? Me diz aí. Essa primeira parte. 7? E aí a gente tem um intervalozinho de meia hora. Certo, ok. Então vamos lá. Eu vou ver se eu termino um pouquinho antes, que é para a gente poder ter um intervalo menor e a gente possa terminar um pouco mais cedo. Queridos, a gente falar sobre a unidade como base no lar, é preciso entender primeiro a importância da unidade. E aí eu sou professor e a minha tendência é ir para os conceitos, para explicar as coisas. E unidade, segundo o conceito, é a qualidade de ser único. Está sempre em oposição à pluralidade. Unidade também pode ser definida como a combinação de esforços e de pensamentos para um propósito. Unidade também pode se referir a uma seção independente dentro de uma estrutura maior que compõe o todo. Por exemplo, cada um de vocês está sentado em uma cadeira e compõe o conjunto das cadeiras da igreja. É uma unidade, uma cadeira dentro de um conjunto maior. Também pode fazer parte de um todo interligado. Também pode ser definido como a qualidade do que apresenta uniformidade, identidade, homogeneidade, como uma unidade social, ética, étnica e religiosa. Então, unidade em si, ela tem alguns significados bem amplos. E aí a gente precisa entender, já que nós vamos falar qual a necessidade e por que é importante a unidade para a família, para o lar, entender quais são as vantagens da unidade. Quando se tem unidade, quando se tem propósito único, quando se tem um motivo único, melhora, sem dúvida, o ambiente ao redor. Ela facilita a comunicação e também a execução das tarefas. E aí é importante destacar que é muito difícil progredir em qualquer área, em qualquer ambiente, onde não há unidade, onde não há conformidade de unidade. Isso vale para tudo: família, igreja, empresa, escola. Onde não tem unidade, onde não há propósito único, torna-se quase impossível se ir para algum lugar. Então, unidade é fundamental. Há exemplos demasiados que mostram o quanto a unidade é importante. E ela, então, precisa ser percebida como algo a ser trabalhado por nós. A unidade é tão importante em empresas, por exemplo, que de um tempo para cá, as empresas definiram a sua missão e sua visão com um propósito, até as igrejas fizeram isso também, com o propósito de alinharem os seus esforços para caminharem em uma direção.
Então se define a missão, se define a visão. Aquilo é a tentativa de estabelecer unidades a respeito de como se pensa, do que se faz e para onde se caminha. Em geral, a unidade ela ajuda a coletividade a alcançar benefícios. E, evidentemente, ela precisa ser entendida dentro da família, dentro da igreja e dentro do lar. As pessoas que não conseguem andar em unidade, elas andam só, como um. Mas elas não conseguem andar em unidade. E como diz, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a versículo 12, ele diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Que é melhor serem 2 do que um, e que se um cair, o outro levanta, tem melhor paga no trabalho, e crescem mais, se fortalecem mais, e podem até, inclusive, se aquentar à noite. Então, unidade é importante. O texto de Eclesiastes diz exatamente assim: melhor é serem 2 do que um, porque tem melhor paga para o seu trabalho. Porque se cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só não se como se aquentará? Se alguém prevalecer contra os 2, lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Então vejam que a unidade é importante. E ela é tão importante que ela faz parte do ser de Deus. Deus é um só, não é? Nós temos a certeza disso. Amém? Deus, só existe um Deus. Mas esse Deus único, ele se revela em uma trindade. E a gente declara então que os 3 são um. Então veja, o próprio Deus se revela como uma comunidade que se apresenta como um único Deus. E aí, Deus cria o homem e cria a mulher e declara para o homem e para a mulher, quando se unem, que eles são agora uma só carne. A unidade em meio à diversidade. Então, a Bíblia toda apresenta essa ideia de unidade. O próprio Deus é uma unidade com 3 pessoas. O homem e mulher são uma só carne no matrimônio. A Bíblia diz, e ela nos apresenta, por exemplo, no capítulo 4 de Efésios, nos indicando que há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, e que nós estamos em um corpo, o corpo de Cristo. A diversidade de membros, a diversidade de irmãos, mas todos fazem parte do corpo de Cristo, que é um único corpo de Cristo. Não existem vários corpos de Cristo, existe apenas um único corpo de Cristo, apesar de haverem várias igrejas. Então, unidade é importante. Quando Jesus fala do seu relacionamento profundo com Deus e está ensinando os discípulos, quando ele fala, por exemplo, lá no capítulo 15, ele chama os discípulos a serem um com ele. Ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. E ele diz: se vocês permanecerem em mim, vocês estarão um comigo. Mais à frente ele vai dizer que ele deseja que nós sejamos um com ele, para que o mundo creia que Deus o enviou. A unidade é tão importante que às vezes ela pode ser usada para o mal, para o pecado. Então, quando a unidade é pecaminosa, ela caminha para o mal, Deus age como castigo, desfazendo a unidade. Talvez você não esteja conseguindo pensar
em que exemplos Deus desfez a unidade, mas é só lembrar de uma torre muito antiga, em que homens, quando saíram da arca, depois de se multiplicarem, desejaram manter-se unidos e não se espalharem pela terra. O texto nos conta o seguinte: e era toda a terra uma mesma língua e uma mesma fala. E aconteceu que eles, partindo do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. Disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre e os filhos dos homens, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Então vejam, unidade, Deus deseja unidade, chama por unidade, estimula a unidade. Nós vamos ver outros textos à frente, que Deus diz para o seu povo ser um, diz para o marido e mulher ser um, mas há momentos que Deus desfaz a unidade. E quando é que Deus desfaz a unidade? Quando a unidade está contra os propósitos divinos. Quando a unidade está planejando planos que não são os de Deus. Quando há pecado, a manifestação desse pecado será divisão. E o Senhor será o autor dessa divisão. É o Senhor que fará com que a divisão aconteça para que seja manifesto o pecado. E isso não é apenas aqui em Babel, mas em vários momentos, por exemplo, nas lutas de Israel contra os filisteus e contra outros povos, é dito várias vezes que o Senhor os confundiu e fez eles lutarem uns contra os outros, e Israel nem precisou levantar a sua mão contra ele. Então vejam o quanto a unidade é séria, e a questão da unidade na família, na igreja, é séria. Por isso você vê, quando há racha na igreja, quando igrejas se quebram ao meio, não é outra coisa além de pecado no meio da igreja. A igreja deixou de fazer a vontade de Deus, está fazendo a vontade de homens. Então vem a divisão, vem a desunião, vem a confusão. E quem opera, quem determina que aconteça como consequência do pecado é o próprio Senhor. Lembre-se qual é o salário do pecado? É a morte. Quem determina a morte? Não é Deus? É Ele que é o juiz. Então ele opera o seu juízo sobre os homens por causa disso. Então, quando a gente olha para essas questões, ao analisarmos isso, nós vamos ver que Deus cria o homem para ser a sua imagem e semelhança, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus cria o homem e manda-os multiplicar, crescer, frutificar e encher a terra. E lá em Babel os caras querem ficar unidos numa só força, num só propósito, num só desejo. E esse desejo é em desobediência a Deus. E por isso o Senhor desce e confunde a língua. E veja, se a língua está confusa, se as pessoas não falam a mesma linguagem, vai haver sempre confusão e divisão
onde houver esse ambiente. Então, a gente tem isso apresentado no texto bíblico. Então, o texto bíblico nos mostra que Deus nos criou para andarmos na presença dele em unidade. Ele faz essa unidade começando no casamento, na primeira instituição que Deus cria. Marido e mulher os criou e diz que eles são uma só carne. E aí, quando a gente olha lá para o texto, a gente vai ver isso. Depois do pecado, a divisão começa. Quando Adão recebe Eva, ele chama ela de varoa, porque do varão foi tomado. Aí o pecado entra no mundo. A partir da entrada do pecado no mundo, a identidade de ser a varoa e ser igual a mim se perde. E agora Adão não chama mais a sua mulher de varoa, ele chama de Eva. E ele chama de Eva porque diz, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Isto mostra uma mudança na percepção. Antes ela era carne da minha carne, ela era varoa, ela era igual a mim. Agora ela é apenas a mãe dos meus filhos. Hoje é muito comum famílias dizerem, essa aqui é a mãe do meu filho. Por quê? Porque ela não é mais minha esposa. Aquele é o pai dos meus filhos. Por quê? Ele não é marido. Tudo isso por conta do pecado. Talvez, quando alguém pergunta para você, qual é o problema do Brasil? Qual é o problema do mundo? Aí você diga, é a guerra, é a violência, é isso, é aquilo outro. Quando você pensa na guerra, na fome, na miséria, na pobreza, como problemas do mundo, você está perdendo o foco do verdadeiro problema. O verdadeiro problema do mundo não são essas coisas. São apenas reflexos do verdadeiro problema do mundo, que é o pecado. É o pecado que causa todos esses males que nós dizemos como grande problema. É o afastamento de Deus, é a decadência humana que leva o homem a isso e faz com que as unidades sejam quebradas e esmiuçadas. Então a gente precisa entender que em toda a nossa luta familiar não é o machismo do marido, não é porque ele bebe, não é porque ele fuma, não é porque ele é violento, não é isso. O problema é porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e isso gera na família a repercussão de trazer destruição. E aí por isso que nós temos que correr para Cristo, que é o nosso Salvador, aquele que pode restaurar a nossa casa, a nossa família. Então vejam, Deus tem muita, mas muita mesmo vontade de promover unidade em nós. Unidade na igreja, unidade familiar, unidade entre irmãos. Quando a gente olha para a história da queda, houve uma sucessão de pecados por causa da desavença que se estabeleceu entre os homens, entre o primeiro casal, entre os primeiros dois irmãos. Mas Deus quer unidade. Deus deseja unidade. Quando a gente olha para textos, por exemplo, como o de Efésios, como o de Romanos, ele nos chama à unidade. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 30, Paulo escreveu, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ele está dizendo que a igreja, e ele está escrevendo para os Efésios, e os Efésios eram gregos, mas havia também
judeus no meio deles, e ele está dizendo, olha, vocês e nós, eu judeu, vocês gregos, somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo, somos da sua carne e somos dos seus ossos. Ele faz uma referência à mesma ideia que está lá na palavra de Adão com relação a Eva. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mostrando a intimidade da questão entre nós e Cristo. Romanos, lá no capítulo 12, está aí na apostila também. Capítulo 12, versículo 3, eu estou na página 4 aí da apostila. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 6, diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. E assim ele vai descrevendo outras questões conectadas a isso. Mas o que Paulo está dizendo é que nós somos membros, uma variedade e quantidade de membros, unidos por causa de Cristo, para ser um só corpo. Por isso é que ele vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer que a gente não deve deixar de congregar. É como se ele estivesse dizendo, dedo, não seja arrancado do meu corpo, porque senão você vai morrer. Unidade é propósito de Deus. Nós vemos isso tanto lá na história de Adão e Eva, quando Deus faz Adão e depois faz Eva, diz que tira da costela de Adão e faz Eva para que haja similitude, para que eles sejam no mesmo nível, mas por causa do pecado as coisas vão desandar de forma constante, gradual, mas vai se aprofundar cada vez mais, até que Deus decide destruir o homem pelo dilúvio. Então é preciso unidade. Deus tem propósito em unidade. Romanos 15, verso 6 diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Está na página 5 aí. Segundo Cristo Jesus, para que um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos chamados à unidade. Se a igreja é chamada à unidade, imagine a família, que é um núcleo menor e que deve estar mais coeso, mais conectado, e que se tiver saúde, os seus membros serão ainda mais saudáveis e irão muito longe. Mas se não há saúde, se não há unidade, vão de queda em queda, de abismo em abismo, cada vez mais se distanciando do propósito de Deus para as suas vidas. Por isso a gente precisa pensar sobre unidade na igreja, entre os irmãos, na família, em todos os lugares em que trabalhamos com um objetivo e um propósito. Paulo escreve vários momentos a respeito de unidade. Ele fala também em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, ele nos chama de corpo de Cristo. Efésios, ele fala de corpo, dizendo que nós somos corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, 12 a 13, ele diz o seguinte, ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos,
quer escravos e quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, de um único Espírito. Ainda em Efésios ele fala, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Veja a importância da ideia de unidade. Por isso, quando há desunião, quem mais se alegra é o diabo. Se Deus fez o homem e a mulher e os uniu no matrimônio para que, sendo um, transmitam a imagem de Deus, o que transmitirá um casamento em que a desunião e a briga vai transmitir a imagem de quem, gente? Vai transmitir a imagem de Deus ou do diabo? Então, a unidade é importante, muito importante. Quando Paulo escreve aos Efésios, e ele clama aos irmãos para fazerem todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja o que diz o texto de Efésios. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 3. Então, sem unidade, fracasso. Com unidade, lutem para mantê-la. Perseverem em mantê-la a unidade. Estar unido hoje não é garantia que haverá unidade amanhã. Continue lutando por ela. A família é unida hoje, continue lutando e vigiando, porque não garante que ela será amanhã. É preciso permanecer lutando. Quando ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Isso quer dizer o quê? Tenham unidade, sejam unidos nesses aspectos. Pensar no amor, no Espírito e na atitude. E ele está falando para a igreja, que tem muitos membros. O autor de Hebreus também fala a respeito de unidade. E ele concorda com o Paulo e ele chama os irmãos para se reunirem como igreja, porque tem gente que tinha costume de se separar, andar sozinho. Quando a pessoa quer andar sozinho, é porque ela não tem capacidade, ela não desenvolveu a capacidade de suportar uns aos outros. Ela não entende e não consegue entender os aspectos dos outros, ela está egoísta em si mesma e ela não consegue aturar ninguém. Então ela prefere o quê? Andar sozinha. Pobre coitado. Se cair, ninguém terá, ninguém o levantará. Se sentir frio, ninguém o aquentará. Então é preciso, o texto nos mostra, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Unidade. Busquem unidade, procurem andar juntos, lutem. Não é fácil estar unido. Porque uma das coisas que nós fazemos em comunidade é nos irritar uns aos outros. É normal.
pelos mais tolos motivos. Falta de comunicação. Alguém pisou no calo do outro. Alguém fez algo que não gostava. Alguém desarrumou aquilo que eu arrumei. Irritação. Vontade de torcer o pescoço. Mas o Senhor nos chama para amar, perdoar e conservar o vínculo da unidade no Espírito em amor. É uma luta que não é fácil, mas o Senhor nos chama para isso. Preciso então entender essas verdades. E o Senhor Jesus, Ele mesmo fala a respeito disso, quando ele, lá no capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 23, olha aí o que diz. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam o que, gente? Para vocês acordarem. Sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus ao mundo? Quando a igreja, a comunidade local é uma. Quando há unidade entre irmãos. Como é que o mundo, os outros casais, vão saber que Jesus veio enviado por Deus quando este casal é um? Quando a família é uma? Quando ela está ligada, conectada, quando os filhos estão em harmonia com os pais, quando estão caminhando para o mesmo objetivo, quando estão crescendo no mesmo propósito, quando marido e mulher não estão em disputa. Então, nós, com a nossa unidade, diremos ao mundo: Jesus Cristo foi enviado por Deus para salvar. Agora, se nós, com a nossa desunião, se a união transmite essa mensagem, e a desunião transmite que mensagem? Então vejam o quanto é sério essa questão. Por isso ele nos exorta: mantenham um vínculo da unidade. Essa questão da unidade da igreja, eu estou falando de igreja para depois a gente ir para o núcleo familiar, é tão importante que lá em Atos, o sinal de que Deus estava presente na igreja são textos como diz Atos 2:44, que diz: e os que criam mantinham-se em unidade e tinham tudo em comum. Lutavam pelo mesmo propósito. Estavam ajudando uns aos outros, estavam se sentindo família, e família unida. A gente viu só textos do Novo Testamento, mas será que o Antigo Testamento tem essa ideia? Demais. Quando a gente vê o Salmo 133, diz assim, bem conhecido: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até as golas das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce dos montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Unidade. E ele compara a unidade ao orvalho do Hermon. E essa ideia é: numa terra seca, o que mais se precisa é de água. E às vezes não chovia, mas o orvalho regava a terra e produzia vida. Então,
o texto vai nos mostrando isso. Jeremias fala disso. Jeremias fala da parte de Deus ao povo lá no capítulo 32, no verso 38 até o verso 39, e diz o seguinte: eles serão, Deus falando, dizendo para Jeremias, diz para ele, Jeremias, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, e os de seus filhos e os dos seus descendentes. Então vejam que Jeremias está dizendo para o povo que Deus faria eles e essa unidade geraria benefícios para filhos e descendentes. Uma família unida, uma família equilibrada, os filhos crescem equilibrados. Os filhos estudam, crescem, passam pela adolescência bem, sem crise, eles sabem que são amados, eles sabem que os pais se amam, eles sabem, têm segurança de que os pais estarão juntos com ele, que não haverá divisão, separação. Eu lembro quando os meus meninos eram adolescentes, eles diziam que os colegas ficavam admirados quando eles perguntavam para eles: seus pais vivem juntos? E quando eles dizem hoje que nós temos 30 anos de casados, o pessoal fica: 30 anos? É mesmo? Não tem nenhum sinalzinho de separação em vista? Porque é altamente estranho isso no mundo de hoje. E o pior, nas igrejas já se torna comum os divórcios, as separações, as famílias em crise. Por quê? Porque o diabo está lá no meio da família? Porque os homens deixaram e pecaram, desobedeceram a Deus. Veja, o diabo não faz você pecar, ele tenta. Mas quem peca é você. Quem desobedece é você. Somos nós. Então, é importante entendermos isso. Deus tem grande propósito em tornar seu povo unido. É fundamental isso para a nossa vida. E aí eu quero que você pare para pensar. No seu coração, qual a importância da unidade? De um modo geral, para você, qual a importância dessa unidade? O quanto ela é importante para você? O quanto é necessário para a sua vida ter unidade? As famílias, o pecado que entrou nas famílias, que entrou no mundo dos homens, ele se manifestou de várias formas. E uma das formas terríveis que o pecado se manifestou, que dividiu homens e mulheres, foi o machismo. Todo mundo sabe o que é machismo, né? O homem machista é terrível. E aí, em contrapartida, não percebendo o quanto o pecado é mau, o pecado do machismo é mau, algumas mulheres inventaram a contrapartida desse pecado, que vai na mesma direção. E é o feminismo. O feminismo e o machismo são tão danosos para a família quanto o adultério, quanto a mentira, quanto a violência. Machismo e feminismo na família destrói, massacra, quebra a unidade. E aí a gente precisa de arrependimento, tanto de ser machista para os homens, como de ser feminista para as mulheres. E sermos bíblicos nas nossas tarefas.
nas nossas funções. Nós vamos ver mais tarde, quando falarmos da família, que o homem tem uma função na família que é ser o cabeça, o protetor, o salvador da sua esposa. Aquele que protege e se entrega por ela como Cristo se entregou pela igreja. A mulher é chamada para ser a ajudadora, não uma auxiliar menor, mas aquela que caminha junto no mesmo propósito. Para honrar e respeitar o seu marido e ser submissa a ele como ao Senhor. E submissão não tem nada a ver com ser menor. É simplesmente saber como é que Deus arquitetou a família para ela funcionar bem. E aí, machismo e feminismo vêm para destruir a família. O machismo oprimia as mulheres. E aí vem o feminismo e estabelece uma rebeldia nas mulheres e faz com que elas procurem sair daquilo que Deus as chamou para fazer e viverem outro padrão em suas vidas. E vão sofrer as consequências naturais do pecado. Machismo e feminismo são uma desgraça para a família. E a gente precisa entender qual é o propósito de Deus, que é unidade, um só corpo. Então pensem aí, o quanto a palavra unidade tem sido desprezada no seu coração. Uma família unida, um marido e mulher unidos, uma igreja unida, um ministério unido. Unidade é fundamental para que haja crescimento, progresso e vitória diante desse mundo tenebroso que nós vivemos. Se nós andarmos no mesmo caminho que o mundo anda, haverá destruição. A outra pergunta que eu quero fazer é, na sua percepção, o que é que mais atrapalha, o que mais trabalha contra a unidade nesse mundo? A unidade é propósito de Deus, nós vimos, a unidade é desejo de Deus. Deus estabelece os seus propósitos com a unidade de um povo, de um casamento, de uma só carne. E nesse mundo, o que é que trabalha contra essa unidade? O que é que você acha? Egoísmo, individualismo, egocentrismo. Homens, autoconfiança, homens que querem manifestar e querem ter o seu prazer acima de tudo e não conseguem se sacrificar por suas esposas. Mulheres que querem dominar os seus maridos. E aí é bem interessante, porque se tem gente querendo dominar Deus, quanto mais o próprio marido. Tem gente que quer mandar em Deus, dizer como é que Deus tem que fazer as coisas. Eu já vi gente contar até 3 para Deus agir. Dá vontade de ir lá e meter uma bolacha na lata do elemento, porque misericórdia. Então é preciso entender que o mundo trabalha para destruir a unidade da sua família, destruir a unidade do seu casamento, e tudo que vem do mundo é para destruição. E se você não se alimentar do que vem de Deus, você vai ser vítima da quebra da unidade, da quebra da comunhão. E consequências será passada de geração a geração. Então é preciso entender isso. Um último ponto, para nós fecharmos esse momento, quero que você pense sobre o que é que mais trabalha contra a unidade na sua vida.
O que mais torna difícil você ser unido à sua igreja, unido à sua esposa, unido ao seu marido, unido aos seus pais? O que impede, o que trabalha contra a capacidade de você ser amigo a ponto de ser um com o amigo, de ter capacidade de confessar os pecados, confessar, trabalhar junto por um propósito? Ter unidade é propósito de Deus para nós, porque Ele quer que nós sejamos fortes e façamos a vontade dEle. Mas quando andamos segundo a nossa própria vontade, quando andamos segundo o próprio curso dos nossos pensamentos, nós sempre caminhamos contra Deus. E caminhar contra Deus é atrair a ira dele sobre nós. O nosso coração precisa ser um coração quebrantado, que ora ao Senhor e diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que a tua vontade seja feita e não a minha. Nós oramos isso no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, mas na hora H em que a gente precisa pagar o preço para aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós damos muitas vezes uma volta 180 graus e vamos na outra direção, executando a nossa vontade. E aí, queridos, é impossível andar em unidade com Deus, a unidade no casamento, a unidade com os irmãos, se nós caminhamos contra a vontade de Deus. É preciso, conforme o apóstolo Paulo diz, e o próprio Jesus diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Paulo diz aos romanos, dispam-se do velho homem que se corrompe. Revistam-se de Cristo. Nós precisamos ter a percepção de quanto é sério permitir que a desunião, que a falta de perdão, a falta de fidelidade, a falta de perseverança, a falta de amor pode trazer de dano para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida da nossa igreja. Sejamos atentos a isso. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, nós vimos essa primeira parte desta mensagem, desse estudo. O quanto tu desejas, Pai, unidade em nossas vidas. Unidade para a igreja, unidade entre os irmãos, unidade contigo, para que o mundo saiba que o Senhor enviou a Jesus Cristo. Nós te pedimos perdão, Pai, quando o pecado, quando a nossa própria vontade, quando a nossa desobediência produz em nós caminhos contrários aos teus. Perdoa, Pai, quando nós trabalhamos e conscientemente semeamos contendas, semeamos divisões. Perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia das famílias que andam quebradas por causa do egoísmo, por causa do machismo, do feminismo, por causa de forças, pensamentos, doutrinas, filosofias que nos colocam em lados opostos, nos colocam em guerra, homem contra mulher, pais contra filhos, filhos contra pais. Tem misericórdia, Senhor, das nossas famílias e nos ajuda a viver em unidade. É no nome de Jesus
que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Vamos louvar, né?